Hoje nós vamos estar compartilhando com vocês aí um defeito comum que dá nesse cara aqui, nesse interruptor bipolar, que pode deixar o seu circuito aí de iluminação sem funcionamento. Nós sabemos que esse cara aqui, esse interruptor bipolar, ele é utilizado aí em circuitos de iluminação, aonde esse circuito de iluminação é alimentado aí na tensão de 220 volts, sendo fase e fase. Então nós temos lá, saindo do nosso disjuntor bifásico, duas fases. Essas duas fases saindo do nosso disjuntor bifásico, elas vêm, entra aqui, ó, nesses dois primeiros bornes aqui. Então uma fase vai estar sendo ligada aqui, a outra fase ligada nesse outro borne, vai estar saindo aqui, ó, com os dois retornos desses dois bornes aqui, mandando aí para o nosso circuito de iluminação. Então o defeito que foi apresentado nesse cara aqui, nesse interruptor bipolar, é que ele estava lá ligado as duas fases aqui, ó. Só que entrando as duas fases aqui, tinha que sair os dois retornos de fase. Porém, quando nós testamos lá, nós concluímos que estava a fase desse borne aqui, ó, desses dois bornes, a fase estava entrando e a fase estava saindo. Porém, desse outro borne aqui, ó, a fase estava apenas entrando e não estava saindo aqui, ó, o retorno de fase para o nosso circuito de iluminação aí. Nós fizemos o teste aí com o nosso multímetro na escala de medir tensão alternada. Nós medimos aí a tensão de entrada do nosso disjuntor bifásico. Então nós tínhamos lá entrando 220 volts no nosso disjuntor bifásico, tínhamos saindo aí do nosso disjuntor bifásico 220 volts. Aqui na entrada do nosso interruptor bipolar nós tínhamos lá fase e fase, 220 volts entrando, porém na saída aqui dos retornos nós não tínhamos aí 220 volts saindo, nós tínhamos apenas uma fase saindo aqui, ó, do nosso interruptor bipolar. Então nós vamos estar testando aqui na prática os bornes aqui de entrada e saída desse interruptor bipolar, para vocês verem o defeito aí que esse cara estava apresentando aí para nós lá. Então no caso lá, esses dois bornes aqui, ó, do nosso interruptor bipolar, a fase estava entrando, o retorno estava saindo aqui, ó. Então a fase estava entrando e saindo. Porém nesse borne aqui a fase estava apenas entrando, porém não estava saindo. Então nós vamos estar medindo continuidade aí para vocês verem o defeito desse cara aí. Com o multímetro aqui na escala de medir continuidade, onde temos esse som sonoro, e com o nosso interruptor bipolar ligado, nós vamos estar posicionando nossas pontas de prova nesses dois primeiros bornes aqui. Como eu disse para vocês, estão com defeito. Vocês vão ver que não vai dar continuidade, ó, o nosso interruptor bipolar está ligado. As duas pontas de prova nós vamos estar posicionando aqui nos bornes aqui, ó, nos dois bornes. Então vocês percebem que era para dar continuidade, não deu continuidade. Então é sinal que esses dois polos aqui, esses dois bornes estão com defeito aí, não estão comutando. Agora vamos estar virando aqui com o nosso interruptor bipolar ligado, permanecendo ligado. Agora nós vamos estar medindo a continuidade desses dois bornes aqui. Vocês vão ver que vai dar continuidade, pois eles estão bons, ó. Então deu continuidade, vamos estar desligando aqui. Nós desligamos eles, cortou a continuidade. Vamos estar ligando novamente. Vocês viram que deu continuidade. Então esses dois bornes aqui, ó, como eu disse para vocês, a fase entrava, porém não saía retorno de fase para o nosso circuito de iluminação. Então o defeito desses caras aqui, num sistema aí de iluminação, onde você tem fase e fase, então você pode ter esse problema e esse defeito de estar entrando uma fase e saindo um retorno. Porém, a outra fase pode estar entrando e não está saindo aí para o seu circuito de iluminação. Então, como a sua iluminação é alimentada aí na tensão de 220 volts, você tendo apenas uma fase lá, não vai funcionar. Então, esse é um defeito desse cara aqui que nós estamos compartilhando com vocês. Curta, compartilhe, deixe seu like, se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito, que possa estar incentivando a gente a trazer mais vídeos como esse aqui para vocês aí.